É só você comentar que vai educar em casa que pronto, vem a pergunta. E a socialização? Olha, já vou te avisando, você não vai se livrar dessa pergunta, ela vai vir sempre, ok? Então vamos ver a melhor forma de você reagir a ela, mas principalmente esclarecer de uma vez por todas para você mesmo esse questionamento tão recorrente. Eu sou Marília Zamoner, sou advogada, mãe educadora e você está no Giz de Casa. Ó, segura aí, porque esse vídeo tem bastante conteúdo, porque você precisa estar muito seguro do que você fala e do que você faz. Mesmo que o seu interlocutor, esse que fez essa pergunta para você, esteja muito bem intencionado, é muito provável que ele não saiba do que ele está falando quando ele pergunta, mas e a socialização da sua criança? Então fica comigo que no final desse vídeo eu vou colocar para você algumas formas de você responder conforme a situação que você está vivenciando quando vem essa pergunta. E você só vai ter segurança se você souber do que você está falando. E é para isso que você vai ficar aqui até o final desse vídeo, para você saber mesmo do que é que você está falando quando te perguntam e a socialização. A primeira coisa que você tem que saber para ficar muito seguro é o que é socialização. Você pode ter certeza de que quem te questionou não sabe direito o que é socialização, mas você tem que saber. Socialização é, grosso modo, a habilidade que os seres humanos têm de conviver com outros seres humanos. Isso envolve uma série de habilidades. Um dos aspectos bastante relevantes quando a gente fala de habilidades sociais é o ser humano saber lidar com a diversidade. Bonita essa palavra, né? Mas aqui a gente vai falar de diversidade de pessoas, diversidade de ambientes e diversidade de contextos. Onde será que nós podemos expor as nossas crianças e supervisionar, conduzir adequadamente, ou seja, educar as nossas crianças nas habilidades sociais com relação a esses pontos? Vamos lá! Quando a gente fala de diversidade de pessoas, a gente está falando de idades diversas, classes econômicas diversas, classes sociais diversas, gêneros diversos, interesses diversos, atividades diversas. Onde será que está essa diversidade toda? Quando a gente fala de ambientes diversos, a gente espera, não é? Todos esperamos que as crianças saibam se comportar adequadamente nos diversos ambientes sociais. São eles a igreja, o clube, a padaria, o supermercado, a festinha de aniversário do amigo, a família, interagir com os mais velhos, com os mais jovens, com os da mesma idade, com adultos de referência, com outros adultos que não são de referência. Quando a gente fala de contextos, as crianças precisam desenvolver que tipo de habilidade contextual? Entender se aquele é um momento de brincadeira ou de seriedade, se é um momento de que todos escutam alguém ou se é um momento em que podem se conversar. É um momento de jogo, de dar a vez, de simpatizar com a dor do outro, é um momento triste, é um momento alegre. Esses são os contextos. Agora me diga, aonde, exatamente aonde, que estão essas diversidades de pessoas, ambientes e contextos para que a criança tenha oportunidade de desenvolver essas habilidades sociais? Então, vamos analisar os fatos. No ambiente escolar, que diversidade que nós temos? Nós temos crianças e adultos de uma certa idade. É muito raro termos, por exemplo, idosos. Com quais pessoas essas crianças têm um contato qualificado para desenvolver essas habilidades sociais? A escola, ela traz um ambiente limitado. Primeiro porque em que momentos é que ocorre a socialização das crianças? Via de regra, nos intervalos, pausas, recreios. E o que acontece nesse momento de socialização das crianças no ambiente escolar? Os professores, que são, em tese, os adultos de autoridade e mais qualificados para lidar com a parte educativa da socialização,
Na hora da pausa, do recreio, dos intervalos, eles se recolhem às suas salas de professores até pegar a próxima aula. Que adultos que ficam com as crianças no momento de socialização? Pessoas geralmente designadas como inspetores, que não são pessoas que têm preparo pedagógico e não é a sua função educar as crianças no sentido de supervisionar se essa socialização está ocorrendo de fato no sentido de desenvolver essas habilidades. As crianças, nesses momentos de socialização, elas ficam geralmente com os seus próprios coleguinhas de turma, de sala. Muitas vezes tem escolas que os intervalos são feitos na própria sala de aula, né? E as crianças não têm muita oportunidade de ir para o pátio ou às vezes a escola não tem um parque, uma área verde e tudo mais, e mesmo que tenha, a interação com alunos de outras idades, ela é extremamente limitada. As crianças se sentem mais seguras com aquelas pessoas com que elas já têm alguma convivência, e via de regra são as crianças que estão na sua sala de aula. Só que essas crianças não trazem uma diversidade adequada para o desenvolvimento das habilidades sociais. Por quê? Primeiro, porque são todas da mesma idade, da mesma faixa de idade. Isso significa que elas têm as mesmas dificuldades de socialização, os mesmos desafios a serem enfrentados. E não tem ali um adulto que diga, é melhor você se comportar dessa forma ou daquela forma. Outro ponto a se notar é que, normalmente, não existe uma diferença muito grande entre classe social e cultural, por exemplo. Porque se você está numa escola particular, média, normalmente todos os alunos ali são de classe social média e cultural também. Se você está numa escola pública de periferia, não há diversidade nesse aspecto também, o mesmo valendo para escolas particulares de elite. Então não há muita diversidade, certo? A diversidade de ambiente não existe, é sempre o ambiente escolar, é sempre aquele mesmo ambiente. Diversidade de faixa etária também não existe, são sempre aquelas pessoas que estão ali, né? Os adultos que estão ali, eles são adultos de autoridade, os professores, por exemplo, de uma disciplina a outra, eles têm mais ou menos a mesma faixa etária e todos eles exercem uma autoridade em sala de aula, mas no momento da socialização, não. Não há também, via de regra, uma diversidade adequada em termos de contexto. Na escola, você tem sempre os mesmos contextos. Você não tem a tristeza como contexto, por exemplo, num funeral. Você não tem a extrema alegria num contexto durante um tempo longo, como, por exemplo, numa festa de aniversário. Os contextos nos momentos de socialização escolar, eles são extremamente limitados. Então, nós podemos perceber que a escola, na verdade, como fator e ambiente e contexto de socialização, que é disso que estamos tratando, ela não apresenta um ambiente diverso o suficiente e supervisionado o suficiente para que as crianças desenvolvam habilidades sociais. O que a gente vê na escola, na realidade, é que a socialização escolar é um salve-se quem puder. A escola promove uma socialização negativa. Um desses exemplos é o bullying. Essa socialização negativa, ela é perversa. Ela instiga a pessoa a não apenas se comportar mal, mas ela instiga a pessoa a ter vergonha de si mesma, a se introspectar, a não querer se socializar. E isso gera a longo prazo esses problemas todos que a gente tem visto aí com os adolescentes, de depressão, de automutilação e até de suicídio. Veja que é o ambiente escolar que nasce esse tipo de comportamento. É o ambiente escolar que nasce esse tipo de sentimento nas crianças que depois vão apresentar esses comportamentos que tanto nos assustam, que tanto nos preocupam. É por conta de uma socialização negativa. As redes sociais interferem nisso também, mas com certeza absoluta. Agora vamos pensar um pouquinho. Quem são os amigos que as crianças seguem nas redes sociais? São pessoas aleatórias da rede, até pode existir. Mas quem são os amigos que as crianças começam a interagir nas redes sociais também? São os amigos da escola. Um outro ponto que é bastante importante, que vem dos adultos no ambiente escolar. Os adultos do ambiente escolar que interagem
diariamente com as crianças são os professores, são os profissionais do magistério. Pedagogos, psicólogos, supervisor pedagógico, tia da biblioteca, etc., a tia da limpeza, os inspetores, eles têm uma interação social muito mais limitada do que os professores. Então, olha só, vamos separar aqui os professores de educação infantil até o ensino fundamental 1, porque são aqueles professores que ficam em todo o período em que a criança está na escola, com aqueles professores do ensino fundamental 2 até o ensino médio, que começa a trocar de professor. Então, esses professores da educação infantil até o ensino fundamental 1, normalmente, eles exercem que tipo de educação social? Hoje a gente está vendo um movimento capitaneado pela ONU que procura, com palavras bonitas, desenvolver as habilidades sociais, não é? Mas a gente tem que ficar muito atento a isso, porque existem outras intenções além de educar crianças para terem habilidades sociais. Eu sugiro que você pesquise muito os documentos oficiais, vá às fontes primárias e pesquise muito os documentos oficiais da ONU e leia muito sobre o assunto, porque ali você vai perceber que o objetivo não é exatamente esse. Não se quer exatamente fazer com que a criança seja um indivíduo socialmente adequado. Percebe-se claramente que a intenção desses documentos, lembrando que o Brasil é muito aderente a eles, não é? Então é muito mais preparar as crianças desde a mais tenra idade, desde a educação infantil, para serem permeáveis às suas ideias. Falamos um pouquinho de ideologia nesse vídeo que vai aparecer por aqui. Muito cuidado quando a escola vende um sistema de educação social, quando na verdade o que ocorre é exatamente isso que conversamos aqui. As crianças socializam em momentos em que não há supervisão de um educador para conduzir o aprendizado social de forma saudável. Não é isso que acontece nas escolas. E note, a socialização escolar, quando acontece em sala de aula, via de regra é reprimida pelo professor e entendida como falta de disciplina. Fulano, para de conversar, vou mudar você de lugar que você está conversando demais. Não é? Então não tenhamos ilusões. A socialização que acontece na escola, via de regra, é um salve-se quem puder. Agora vamos analisar um outro lado da história. Vamos olhar os ambientes fora da escola. O primeiro ambiente social que a criança está inserida é naturalmente a família. Tem-se uma diversidade de faixa etária e uma diversidade, muitas vezes, de nível sociocultural. As diversidades de interesse. Porque cada parente teve lá uma profissão, teve uma história de vida, outras atividades que executa, e a criança tendo contato mais intenso, inclusive, com os parentes, e olha, a gente só está aqui no âmbito familiar, ela já tem um contato mais diverso do que se tivesse na escola. Saindo da família, quais são os ambientes que ela frequenta? O mercado, a igreja, o clube, as associações, ela faz trabalho voluntário, ela faz as atividades extracurriculares. Nas atividades extracurriculares você tem mais oportunidades de diversidade etária, inclusive, outros tipos de autoridade em outros contextos. Então, por exemplo, uma aula de natação é muito diferente de uma aula em sala de aula. A autoridade daquele professor de natação é completamente diferente da autoridade do professor de sala de aula. Asilos, hospitais, grupos de atividades, artesanato, marcenaria, aula de música, quaisquer atividades que as crianças têm acesso em ambientes diversos, com pessoas diversas, com faixas etárias diversas. Essa diversidade, ela se assemelha à vida real. A escola não é uma mini sociedade. Nos venderam esta ideia, mas ela não é, porque ela não tem essa diversidade que acabamos de falar. Se a gente buscar na nossa memória quais são os momentos mais legais da nossa infância, normalmente são aqueles em que a gente tinha uma diversidade de idades de crianças e que tinha espaço livre de brincar.
Se nós tivermos uma infância com essas oportunidades, eu tenho certeza que a gente vai lembrar dessa. A gente raramente lembra de diversão na escola. Não estou dizendo que não lembre. Não eram as diversões mais divertidas. Aqueles momentos assim mais divertidos é que a gente tinha um longo espaço de tempo com uma diversidade de crianças, uma quantidade não muito grande, inclusive, de crianças, e um espaço de livre brincar. Veja, eu não digo aqui que a escola não permite uma socialização com faixas etárias diferentes, porque no recreio você tem exatamente isso, né? Aquela mistura de crianças de todos os períodos, lá de todas as séries, os anos, no mesmo espaço ali para, em tese, o livre brincar. Porém, o que a gente observa, e qualquer pessoa que está lá, elas já percebem que as crianças vão para os lugares mais seguros. Veja, é muita criança no mesmo momento, tudo solto. Isso não é uma coisa muito acolhedora para as crianças, é um pouco assustador. Então o que as crianças fazem? Elas se reúnem com os seus colegas, com aquelas que elas já têm visualmente até uma maior familiaridade, são os seus colegas de sala de aula. Então a tendência de interagir com crianças mais velhas ou mais novas é muito baixa na escola. E às vezes essa interação, por não ser até não ter uma condução, uma supervisão adequada, elas não são boas. Ali, às vezes, é que só que começam a aparecer as questões de bullying e outras situações. Outro ponto que é bem importante a gente colocar é que a família não escolhe as outras famílias com as quais a sua criança vai interagir, vai socializar. A família não escolhe, é imposto a ela isso. Não é? As famílias que estão na escola, você não conhece. Do mesmo jeito que o seu filho também não conhece os seus colegas, a sua criança não conhece quais serão, não sabe quem serão os seus colegas, se são legais ou não, se vão ser amistosos ou não. E talvez você não escolheria essas famílias para serem os seus amigos. O que é muito diferente quando acontece em outros ambientes. Você está percebendo que aquelas famílias, aqueles ambientes não são adequados para você, você pode perfeitamente se retirar com a sua criança junto. Na escola isso não é possível, porque você não fica nem sabendo quem são essas famílias, que talvez você não concorde com valores, com cosmovisão, com a sua ética muitas vezes. Mas você está ali obrigado a conviver com elas e, pior, você obriga a sua criança a conviver com essas outras crianças que muitas vezes não comungam da sua forma de ver o mundo, da sua forma de socializar. Existe um número mágico que alguns teóricos colocaram e que alguns conselhos tutelares estão exigindo, que é 6 horas por semana. De onde veio esse período, eu realmente não sei. Agradeço, inclusive, se alguém puder me indicar a fonte dessa necessidade de 6 horas semanais em que a criança deve estar longe dos pais, socializando com outras pessoas. Agradeço se me informar isso aqui nos comentários. Tá bom? Aproveita e já se inscreve no canal, deixa seu like se você acha que esse conteúdo pode ajudar alguém, né? Então, 6 horas. 6 horas de socialização longe da família. 6 horas semanais, né? Essa socialização de crianças homeschoolers, ela é um pouco mais sofisticada do que a socialização de crianças escolarizadas. Justamente porque ela está sendo exposta a essa diversidade, e essa diversidade, sim, é que emula ou simula a vida real. Agora a gente precisa entender qual é o objetivo desse requisito. E por que 6 horas e não 5 horas e meia, ou 7 horas, ou 4, ou 8 horas, não é? Qual é o fundamento desse período? Que existe um preconceito de que a relação entre pais e filhos é uma relação que julga, que critica, que oprime. E por isso a criança então teria necessidade de estar longe dos pais. A gente tem que lembrar também que é uma fase do desenvolvimento da pessoa, ela se desligar da família e começar a se auto-reconhecer, querer se vincular a outra tribo e não a tribo da sua família. Isso é natural. Isso é muito diferente de você dizer assim, não, uma criança de 4 anos tem que passar 6 horas longe da família, pelo menos, para ela se socializar, para ela aprender a se socializar. Uma afirmação que não tem muito fundamento científico.
Porque uma criança de 4 anos, ela é muito ligada à mãe, especificamente. Ela ainda é muito ligada à mãe. Até os 7 anos, a criança é muito ligada à mãe. É na segunda infância que ela começa a visualizar outros grupos, é a partir dos 7 anos. Aliás, coisa curiosa, antigamente a criança ia para a escola a partir dos 7 anos, justamente, não é mesmo? Nesse período da vida, ela sim precisa começar a abrir os seus horizontes e a partir daí ela vai se complementando, ela vai se descobrindo e vai formando a sua personalidade. O grande problema é que o sistema escolar quer que a criança forme a sua personalidade de acordo com as suas diretrizes. O mundo hoje está notando essa imensa dificuldade da família ser os fundamentos, os alicerces da personalidade da criança. Porque é isso que a escola quer. Então, quando a escola vem e diz, precisa passar pelo menos 6 horas por semana longe dos olhos da família. Vai ser um processo natural, que ela queira estar mais com os amigos, que ela queira frequentar casas de outras famílias, que ela queira ver como é que é. Quanto mais nova, menos necessidade, quanto mais velha, mais necessidade ela vai ter dessas interações com outras famílias, ela não terá isso na escola. A escola quer que ela fique mais tempo na escola. Já falamos disso numa outra ocasião, mas lembre-se, quando o Estado vende essa ideia de educação integral, ele não está falando de educação em tempo integral. Ele está falando de educação da personalidade, da integralidade do indivíduo. O Estado quer tudo. Ele quer, e quando eu falo Estado, é escola pública ou privada, tanto faz. Ambas estão sobre as diretrizes estatais, certo? Então, por fim, o que nós precisamos saber, afinal de contas, como é que nós vamos lidar com esta pergunta? E a socialização? Bom, agora você já percebeu que a pessoa que pergunta isso, muitas vezes ela tem duas coisas, ou é preconceito ou é curiosidade. O preconceito vai estar numa bolha, você vai isolar a sua criança e com isso ela não vai estar exposta ao mundo lá fora. Esse é o preconceito. A curiosidade é, puxa, como é que você vai fazer isso? Como será que a criança vai ter contato com outras pessoas se ela está estudando em casa? Agora que você já está mais seguro do que é a socialização e como que funciona a socialização escolar e como que funciona a socialização na vida real, você já está mais apto para reagir a essa pergunta. E eu separei aqui para você 3 situações diferentes que você pode aplicar algumas técnicas para reagir, conforme as pessoas que perguntam. A primeira delas, não fale nada, sorria e mude de assunto. Essa é uma técnica, aliás, utilizada por diplomatas quando não querem responder perguntas difíceis ou as respostas são muito demoradas e não há ambiente, não há contexto para responder. Então não fale nada, você sorria e mude de assunto. Essa é uma tática muito boa para você utilizar com desconhecidos e que você está ali no ambiente em que surgiu esse assunto e acabou se revelando que você vai educar em casa. Então não diga nada. Lembre, você não deve nada para essa pessoa. Então essa é uma forma de você resolver, de reagir. Utilize-a se você entender que esse é o momento adequado. A segunda forma que eu sugiro é se é um amigo seu que pergunta, mas um amigo que não é tão íntimo assim. E aí, de novo, ele pode ter 2 intenções, ou ele tem um preconceito, ou ele tem uma curiosidade genuína. Nesse caso, você pode dar uma resposta mais simples. Você pode responder assim: olha, eu considero negativa a socialização que a escola promove, mas obrigado por sua pergunta. E mude de assunto. Se ele continuar curioso, porque nunca ouviu falar em socialização negativa, e você já deixou a dica, aí você pode desenvolver um pouquinho mais e de repente surge aí uma conversa agradável sobre um assunto tão legal como esse. A terceira forma de você reagir talvez seja mais adequada se quem te perguntou foi um amigo íntimo seu. Um amigo íntimo, ele deve estar realmente preocupado com a sua escolha. Isso não quer dizer
que o motivador da pergunta não tenha sido igualmente ou o preconceito ou a curiosidade genuína. Aí a sua reação tem que ser feita com um pouco mais de cuidado, porque afinal é sua amiga íntima, seu amigo íntimo. É importante que você perceba o que está estimulando esse seu amigo a perguntar isso. Será que é uma preocupação sincera com as suas crianças, com a socialização das suas crianças? Ou ele está com medo de uma escolha sua, uma escolha, digamos, pouco convencional? Nesse caso, veja, procure não ficar na defensiva. Até porque, se você fez essa escolha, é porque você sente no seu coração que essa é a melhor escolha que você pode fazer para os seus filhos. Que essa escolha corajosa que você está fazendo, ela veio porque você sentiu o fundo que é o melhor que você pode fazer para os seus filhos. Passe isso para o seu amigo. Passe esse sentimento para o seu amigo. É o melhor que você está fazendo para os seus filhos. E você está seguro dessa escolha. É possível que você permita a eles uma socialização positiva e evite uma socialização negativa. Evite traumas, inquietações, riscos absolutamente desnecessários. Lembre de tudo que você estudou sobre esse assunto e que você tanto se interessa. E veja se o seu amigo está interessado nesse conhecimento que você tem. De novo, pode ser uma oportunidade de vocês trocarem muitas ideias e terem uma ótima conversa. E aí, vá dando as informações conforme essa conversa vai evoluindo. Procure ver se ele está te julgando mais do que realmente interessado em como funciona esse mundo novo que ele não conhece, mas você já está conhecendo. Se conforme a conversa vai avançando, você está percebendo que o seu amigo não quer tanta informação, ele fala mais do que faz perguntas, então, em um tempinho, ele provavelmente está assustado com isso. Ele não conhece esse mundo. Deixe para falar sobre isso depois. Mantenha-se seguro. Você sabe o que está fazendo. O seu coração está dizendo isso. Você estudou, você entende do que você está falando, você está seguro. Ele não tem as mesmas ferramentas e o mesmo repertório que você tem para tomar essa atitude, para dar esse passo. Então tenha paciência e nunca imponha nada. Não queira doutriná-lo, tranquilize-o dizendo que você sabe o que você está fazendo e que, mais uma vez, você jamais faria nada que prejudique as suas crianças, muito ao contrário. A sua escolha corajosa é justamente para dar o melhor para as suas crianças. Uma socialização escolar ou uma socialização não escolar são escolhas igualmente válidas. Está tudo bem, tranquilize-o dizendo que você prefere proporcionar uma socialização positiva, que seus filhos estão se desenvolvendo muito bem, que não há nada de errado com eles, que eles não estão numa bolha, que eles fazem diversas atividades, têm os seus momentos de lazer, de liberdade. Principalmente, acredite que o seu amigo quer o seu bem e da sua família. Eu espero que você tenha aproveitado, realmente foi bastante conteúdo hoje, né? Mas eu espero que você tenha aproveitado. Se você gostou, deixe o seu like, inscreva-se no canal. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a responder essa pergunta de uma forma leve e segura.